Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar no curso de integrais aqui em Cálculo 1 e a gente vai falar sobre frações parciais, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar a falar sobre frações parciais, vamos pensar nessa expressão aqui. A gente tem x² menos x mais 6 dividido por x³ mais 3x. E eu quero saber se eu consigo escrever isso aqui como uma soma de frações, ou seja, quebrar isso e escrever como uma soma de duas ou mais frações. Então, por exemplo, a gente sabe que 7/4, isso aqui é uma fração, né? É a mesma coisa que 2/4 mais 5/4, que é a soma de duas frações. Da mesma forma, a gente sabe que 9/5 é a mesma coisa que 2/5 mais 3/5 mais 4/5, não é? Então, essas duas frações aqui, a gente quebrou as duas como a soma de frações. Agora, eu quero saber se eu consigo fazer isso com essa fração aqui. Tem como eu quebrar essa fração na soma de outras frações? Tem, gente, e é isso que a gente vai fazer nas frações parciais. A gente consegue escrever x² menos x mais 6 sobre x³ mais 3x como a soma dessas duas frações, 2 sobre x mais menos x menos 1 sobre x² mais 3. E é isso que a gente vai aprender a fazer nessa aula, usando o método de frações parciais. Tá, mas o que isso tem a ver com integrais? É porque, gente, concorda que é muito mais simples calcular essa integral do que essa integral aqui? Então, a integral dessa expressão do lado esquerdo é a mesma coisa que essa integral da expressão do lado direito. Só que no lado direito é muito mais fácil de a gente resolver, porque a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ficar a integral de 2 sobre x mais a integral de menos x menos 1 sobre x² mais 3. E essa integral é muito mais simples de a gente resolver. Então, gente, o método de integração por frações parciais consiste em a gente quebrar o que a gente tem ali dentro da integral para ficar uma soma de integrais que a gente consegue resolver de forma mais simples. Então, vamos ver em quais casos a gente pode cair nas frações parciais, tá bom? Gente, antes de a gente seguir em frente, é importante a gente lembrar que para a gente fazer frações parciais, em qualquer um dos casos, o grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador, tá bom? Então, vamos ver o primeiro caso que a gente pode cair em frações parciais. A gente vai usar esse primeiro caso de resolução quando todos os fatores do denominador forem lineares e distintos, ou seja, quando nenhum dos fatores tiver um expoente maior do que 1 e quando todos eles forem diferentes. Então, olha aqui essa integral, a integral de x mais 4 sobre x² menos 1 vezes x mais 2. Aqui a gente tem uma fração que, para resolver essa integral, a gente vai quebrar ela com uma soma de frações. Aí você fala, tá, mas esse caso 1 tá falando que os fatores do denominador têm que ser lineares. E aqui a gente tem um x² menos 1. Então, não dá pra gente resolver por esse caso 1, né? Porque esse fator aqui não é linear. Gente, aí que tá. A gente vai quebrar esse fator aqui. A gente vai reduzir o x² menos 1 através das raízes dele. Então, lembra lá de fatoração de polinômio? A gente sabe que x² menos 1, a gente consegue encontrar as raízes dele igualando ele a zero, né? Aí, a gente vai ter x² igual a 1, então x igual mais ou menos 1. Ou seja, as raízes de x² menos 1 são mais 1 e menos 1. Então, a gente consegue escrever x² menos 1 como x mais 1 vezes x menos 1, certo? Então, a gente pode escrever essa expressão que a gente tem como x mais 4 sobre x mais 1 vezes x menos 1, e isso aqui é o x² menos 1, né? Vezes x mais 2. E agora sim, a gente está cumprindo com a condição desse caso 1. O caso 1 fala que os fatores do denominador são lineares e distintos. Então, ó, a gente tem 3 fatores aqui no denominador. Todos eles são lineares, porque todos têm o grau igual a 1, e todos eles são distintos, ó, não tem nenhum que é igual ao outro. X mais 1, x menos 1 e x mais 2, todos são diferentes.
Então, a gente vai poder usar o caso 1 aqui. Tá, então vamos lá ver como que a gente quebra isso aqui na soma de frações. Gente, o que a gente vai fazer no caso 1 é o seguinte. A gente vai escrever A sobre o primeiro fator, que é o x mais 1, mais B sobre o segundo fator, que é x menos 1, mais C sobre o terceiro fator, que é x mais 2. Se só tivesse 2 fatores aqui, só iria até o B, tá bom? Se tivesse mais de 3 fatores, teria D sobre o próximo fator, mais E sobre o próximo fator, e assim vai, tá bom? Tá, e aí, o que a gente faz agora? Gente, vamos lembrar de soma de frações. Quando a gente tem, por exemplo, 3 quartos mais 2 quintos mais 1 sobre 2. Como que a gente faz para somar essas frações? A gente tem que fazer o MMC dos nossos denominadores, né? Que no caso aqui, o MMC de 4, 5 e 2 vai ser igual a 20. E aí, a gente faz aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 3 é 15. Aí, na segunda fração, 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2 é 8. E na terceira fração, 20 dividido por 2 é 10 e 10 vezes 1 é 10. Então, aquela coisa, né? Dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, sim, a gente pode somar esses termos. Agora, e quando a gente tem uma soma de frações assim, onde nosso denominador está envolvendo x? Como que a gente sabe qual o MMC entre x e x menos 1? Gente, nesse caso, para somar essas duas frações, o nosso novo denominador vai ser x vezes x menos 1. A gente multiplica os denominadores. E aí, a gente faz aquela coisa de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, x vezes x menos 1 dividido por x é x menos 1. E x menos 1 vezes 1 é x menos 1. E aí, aqui no segundo termo, x vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Vai dar x, e x vezes 2, 2x. Então, a soma dessas duas frações pode ser escrita assim. Tá, mas onde que eu quero chegar com isso? É porque aqui no caso, a gente tem a soma de 3 frações e o denominador delas envolve o x. Então, para a gente conseguir somar as 3, o nosso novo denominador vai ser a multiplicação dos 3 denominadores. Então, x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2. E aí, a gente vai fazer aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. Vamos pegar todo esse termo e dividir por x mais 1. Então, pegando esse termo e dividindo por x mais 1, vai cortar o x mais 1 de cima com x mais 1 de baixo e sobra x menos 1 vezes x mais 2. E agora, multiplicando pelo de cima, vai ficar a vezes x menos 1 vezes x menos 2. Gente, lembrando que o nosso objetivo aqui nas frações parciais é descobrir A, B e C, tá bom? A gente tem que descobrir os valores numéricos deles e por isso que a gente está fazendo esse caminho aqui, para a gente conseguir chegar lá. Continuando, agora vamos pegar o nosso denominador aqui e dividir pelo denominador do segundo termo. A gente já fez com o primeiro aqui, né? Agora é a vez do segundo. Então, x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2 dividido por x menos 1. Vai cortar o x menos 1 de cima com x menos 1 de baixo. Então, multiplicando pelo de cima, vai ficar b vezes x mais 1 vezes x mais 2. E agora, vamos fazer para o terceiro termo. Então, vamos dividir tudo isso por x mais 2. Aí, vai cortar o de cima com o de baixo. Então, multiplicando pelo de cima, vai ficar c vezes x mais 1 vezes x menos 1. Ó, gente, então o que a gente fez até agora foi puramente MMC aqui para poder somar essas frações, tá bom? Então, a gente fez o MMC entre os 3 denominadores, que deu isso aqui, e fez aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, essa aqui é a nossa nova fração. E, gente, se a gente observar aqui, a gente tem uma igualdade, que é esse lado aqui com esse lado direito, e o denominador dos dois lados agora é igual, ó, o x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Então, a gente pode cortar os denominadores dos dois lados, tá bom? Então, aqui do lado esquerdo sobra só o x mais 4
E aqui do lado direito, a gente vai ter que desenvolver essas contas. Então, a gente tem a vezes x menos 1 vezes x menos 2. X menos 1 vezes x menos 2, se a gente fizer toda aquela distributiva de multiplicação de polinômios, vai ficar a vezes x ao quadrado mais x menos 2. Aí, a gente tem b vezes x mais 1 vezes x mais 2. Mais uma vez, fazendo a distributiva ali no x mais 1 vezes x mais 2, a gente tem x ao quadrado mais 3x mais 2. E, por fim, a gente tem c vezes x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1. Tá bom, gente? Então, tá fluindo aqui, né? A gente tem essa igualdade. O nosso objetivo é descobrir o a, o b e o c, para aí escrever essa fração na soma dessas três frações. Agora, a gente vai ter que continuar fazendo a distributiva aqui, tá bom? A gente vai fazer a distributiva em cada um dos termos. Então, ó, copiei aqui pra gente conseguir fazer a distributiva. Aí vai ficar a vezes x ao quadrado é ax ao quadrado, a vezes x é ax e a vezes menos 2 é menos 2a. Aí aqui a gente tem b vezes x ao quadrado é bx ao quadrado, b vezes 3x é 3b vezes x, e b vezes 2 é 2b. E, por fim, aqui no terceiro termo, a gente tem cx ao quadrado menos c, fazendo a distributiva. Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Qual é o maior grau que a gente tem aqui nessa expressão? É o grau 2, né, do x ao quadrado. A gente não tem nada maior do que esse grau. Então, vamos começar colocando ele em evidência, colocando x ao quadrado em evidência. Quais são os termos que estão multiplicando x ao quadrado? A gente tem o a aqui, a gente tem o b aqui e a gente tem o c aqui. Então, colocando x ao quadrado em evidência, a gente tem isso aqui. Agora, vamos colocar x em evidência. Colocando x em evidência, quais são os termos que multiplicam x? A gente tem o a aqui, a gente tem o 3b aqui. Só esses dois, né? E agora, vamos colocar os nossos termos independentes, que são menos 2a, os termos que não multiplicam x, né? Mais 2b, menos c. Então, a gente só agrupou os termos aqui, gente. Os termos que multiplicam x ao quadrado, os termos que multiplicam x e os termos independentes. E, gente, concorda que esse x mais 4 aqui do lado esquerdo é a mesma coisa que 0x ao quadrado mais x mais 4? É a mesma coisa, né? Só outra forma de escrever para ficar mais fácil de enxergar o que a gente vai fazer daqui a pouco. Porque agora a gente vai fazer um sistema de equações. E do que vai ser feito esse sistema de equações? Bom, a gente quer descobrir A, B e C, né? Então, vai ser um sistema para a gente descobrir justamente essas três incógnitas. Só que para montar esse sistema, a gente vai ter que observar o que está multiplicando cada termo de x. Então, o que está multiplicando x ao quadrado? A mais B mais C. E isso é igual o quê? O que tem desse lado da igualdade multiplicando x ao quadrado? O zero, né, gente? Então, se aqui a mais b mais c está multiplicando x ao quadrado, só que isso é igual esse lado esquerdo e aqui é o zero que multiplica x ao quadrado, então a mais b mais c tem que ser igual a zero. Da mesma forma aqui, o a mais 3b está multiplicando x. Então, o a mais 3b tem que ser igual o que está multiplicando x aqui do lado esquerdo, que no caso é o número 1. Então, a mais 3b tem que ser igual a 1. E, por fim, os termos independentes aqui do lado direito tem que ser igual o termo independente aqui do lado esquerdo. Então, menos 2a mais 2b menos c tem que ser igual a 4. Então, gente, vamos revisar o que a gente fez até agora. Primeiramente, como a gente tinha 3 fatores lineares e distintos no nosso denominador, a gente escreveu essa fração como a sobre o primeiro fator, mais b sobre o segundo fator, mais c sobre o terceiro fator. Então, a gente tem essa igualdade aqui, né? Toda essa fração é igual a essa nova forma que a gente escreveu. Aí, a gente fez o MMC, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima e obtivemos isso aqui da segunda linha. Aí, a gente cortou o denominador do lado esquerdo com o denominador do lado direito, porque eles eram iguais.
E aí a gente fez toda aquela distributiva, certo? E agora a gente tinha isso aqui. E depois da distributiva, como a gente obteve isso aqui, a gente agrupou os termos, tudo que multiplicava x ao quadrado, tudo que multiplicava x e os termos independentes. Só que como a gente tem que o x mais 4 é igual a tudo isso, a gente conseguiu montar esse sistema. Então, tudo que multiplica x ao quadrado é igual a 0, o que multiplica x é igual a 1 e os termos independentes são iguais a 4. E aí agora é só resolver esse sistema aqui para a gente descobrir quem é A, quem é B e quem é C. E por fim descobrimos qual é a soma de frações equivalente a essa fração que a gente tinha a princípio. E resolvendo esse sistema aqui, a gente encontra que A é igual a menos 3 sobre 2, o B vai ser igual a 5 sextos e o C vai ser igual a 2 terços. Então, gente, com esses valores que a gente encontrou no sistema, a gente consegue escrever essa fração como a soma de 3 frações, que vai ser menos 3 sobre 2, que é o A, sobre x mais 1, mais 5 sobre 6, que é o B, sobre x menos 1, mais 2 terços, que é o C, sobre x mais 2. Então, gente, pelo método de frações parciais, a gente consegue facilitar essa integral que a gente tem aqui. Porque agora, ao invés de ter essa integral aqui, que ficava meio difícil de a gente resolver, a gente tem a integral da soma dessas 3 frações. E a integral da soma é a soma das integrais. Então, a gente tem a integral de menos 3 sobre 2 sobre x mais 1 dx, mais a integral de 5 sobre 6 sobre x menos 1 dx, mais a integral de 2 sobre 3 sobre x mais 2 dx. E usando as técnicas que a gente viu lá nas aulas anteriores, essa primeira integral vai dar menos 3 sobre 2 vezes o ln do módulo de x mais 1. Ó, lembrando que o menos 3 sobre 2 é uma constante, ele pode sair para fora multiplicando. Aí vai ficar a integral de 1 sobre x mais 1, que é o ln do módulo de x mais 1. E tudo isso mais uma constante 1. Aí essa segunda integral vai dar 5 sextos vezes o ln do módulo de x menos 1, mais uma constante 2. E a terceira integral vai dar 2 terços vezes o ln do módulo de x mais 2, mais uma constante 3. Mas a gente também pode apagar todas essas constantes e falar que C1 mais C2 mais C3 é igual a uma constante C4. Então, o resultado da nossa integral é esse aqui, gente. Então, a gente pegou essa integral que a gente tinha a princípio, separou na soma de 3 frações usando o método de frações parciais, e aí a gente conseguiu resolver com muito mais facilidade, né? Usando aquilo lá do ln. Ó, gente, aqui no método das frações parciais, a gente vai usar muito isso aqui, tá bom? Que é a integral de 1 sobre x mais b, seja qualquer número aqui, sempre vai ser o ln do módulo de x mais b, mais uma constante. Então, gente, esse caso 1, como a gente viu, ele vale quando os fatores do denominador forem lineares e distintos. Então, isso vale para qualquer uma dessas integrais aqui também. Então, a integral de x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, o x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x mais 1 sobre x mais 2 vezes x menos 2, né? Então, o denominador tem fatores lineares e distintos. Mesma coisa nessa segunda integral, a gente tem o fator x mais 1, esse fator x ao quadrado menos x mais 3, a gente consegue fatorar encontrando as raízes dele, aí vai ficar uma multiplicação de 2 fatores, né, x menos alguma coisa, vezes x menos alguma coisa, e esse quarto fator aqui, que é o x mais 5. E, por fim, mesma coisa nessa terceira integral, a gente tem esse fator, esse e esse, que são lineares e distintos. Lembrando sempre que o grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador, tá bom, gente? Agora vamos para o caso 2, que vai ser o último dessa aula, e na próxima aula a gente vê os outros 2 casos, tá bom? O caso 2 fala sobre quando os fatores do denominador são lineares também, mas se repetem. Então, aqui no caso da fração x ao quadrado mais 2 sobre x vezes x mais 1 ao quadrado, olha o que a gente tem aqui. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2 sobre x vezes x mais 1 vezes x mais 1.
Então, a gente tem fatores lineares apenas, né? Nenhum fator aqui é quadrático. Só que o x mais 1 está se repetindo, ele aparece 2 vezes aqui. Então, a gente não vai resolver da mesma forma que a gente fez aqui atrás. A gente vai ter uma modificação aqui. Por quê? Porque é instintivo a gente achar que, nesse caso, a gente faz a sobre x mais b sobre x mais 1 mais c sobre x mais 1 e pronto. Mas não, gente, quando o termo se repete, a gente vai ter que colocar um quadrado aqui. Então, b sobre x mais 1 mais c sobre x mais 1 ao quadrado. E se aqui a gente tivesse outro x mais 1, então fosse x mais 1 ao cubo? Aí a gente colocaria mais d sobre x mais 1 ao cubo. E se aqui a gente tivesse outro x multiplicando, fosse x ao quadrado? Aí teria a sobre x mais b sobre x ao quadrado, mais c sobre x mais 1, mais d sobre x mais 1 ao quadrado. Então, gente, quando os termos se repetem, a gente vai ter que fazer isso aqui, tá bom? E colocando mais coeficientes com o expoente aumentando. De resto, a gente vai fazer igualzinho a gente fez no caso anterior, tá bom, gente? Então, agora a gente faz o MMC aqui e a gente tem que ver qual é o MMC entre x, x mais 1 e x ao quadrado. Gente, como x mais 1 já é um termo em comum com x mais 1 ao quadrado, o MMC vai ser simplesmente x vezes x mais 1 ao quadrado, tá bom? Então, se você tivesse, por exemplo, esses 5 termos, qual o MMC entre eles? Gente, esses 3 termos aqui já tem um fator em comum, né? Então, vai ficar simplesmente o que tem o maior expoente, x mais 2 elevado à quinta, vezes os outros termos, x mais 3 vezes x. Então, agora vamos lá, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. X vezes x mais 1 ao quadrado dividido por x é x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado vezes a vai ficar a vezes x mais 1 ao quadrado. Agora, o segundo termo. X vezes x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1. Vai ficar x vezes x mais 1. E tudo isso vezes o de cima, que é b. Então, b vezes x mais 1. E, por fim, x vezes x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado vai ser x. Multiplicando pelo de cima, c vezes x. Agora, a gente consegue cortar o denominador do lado esquerdo com o denominador do lado direito. É a mesma coisa, né? X mais 1 vezes x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Agora, a gente tem x ao quadrado mais 2, igual tudo isso aqui do lado direito, que a gente vai fazer a distributiva, né? Então, fica a vezes x mais 1 ao quadrado, que é a vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais bx vezes x mais 1, que vai ficar bx ao quadrado mais bx, e por fim, esse cx aqui. Agora, vamos só fazer a distributiva aqui no a para completar, né? Aí fica a vezes x ao quadrado mais 2ax mais a, e o restante permanece igual. Então, gente, agora que a gente tem nossa expressão assim, vamos agrupar os termos, tá bom? A gente vai ter que x ao quadrado mais 2 é igual. Aí, a gente coloca o x ao quadrado em evidência, aqui do lado direito, e vamos ver quem que está multiplicando x ao quadrado. A gente tem esse a aqui, a gente tem esse b aqui. Então, fica x ao quadrado vezes a mais b, que são os termos que multiplicam ele. Agora, vamos colocar o x em evidência. Quem que multiplica x? Tem esse 2a aqui, esse b e esse c. Então, fica 2a mais b mais c. E agora, vamos colocar nos termos independentes, que só tem esse a aqui, que não multiplica x. E agora, só para facilitar, vamos reescrever a expressão do lado esquerdo como x ao quadrado mais 0x mais 2. E agora, a gente pode montar o nosso sistema, sabendo que a mais b, que é o que multiplica x ao quadrado, tem que ser igual ao que multiplica x ao quadrado aqui do lado esquerdo, que é o 1. 2a mais b mais c é o que multiplica x, então eles têm que ser igual a 0, que é o que multiplica x aqui do lado esquerdo. E o a, que é o termo independente, tem que ser igual ao termo independente do lado esquerdo, que é o 2. E aí, resolvendo esse sistema, a gente encontra a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a menos 3.
Então, gente, a gente pode reescrever x² mais 2 sobre x vezes x mais 1 ao quadrado como a soma de três frações, que são 2 sobre x mais menos 1 sobre x mais 1 mais menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado. Ou seja, ao invés de resolver a integral nesse formato, a gente resolve como a soma dessas três integrais, beleza, gente? Então, aqui vai ficar 2ln do módulo de x menos 1 vezes ln do módulo de x mais 1, que é a segunda integral. E na terceira integral, a gente tem que resolver por substituição, que a gente viu lá atrás, e vai dar 3 sobre x mais 1. E tudo isso mais uma constante. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. A gente viu os dois primeiros casos de como resolver integrais usando frações parciais. Na próxima aula a gente vê os dois casos que faltam ainda, tá bom? E a gente faz exercícios também de integrais resolvidas por frações parciais. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo, gente. Beijo!